Olá, pessoal, graça e paz, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal. Hoje, quarta-feira, 21 de junho. E aniversariantes? Temos muito. Minha amiga missionária Luciana Cipelli, lá de São José do Rio Preto, né? Alguém que puder entrar em contato com ela, dê a ela os parabéns e, por favor, peça para ela se inscrever no nosso canal, caso ela não seja inscrita ainda. A Vera Silva, lá de Londrina. Vera Silva, também fazendo aniversário hoje. Por favor, deem os parabéns a ela aí, a Ângela. Dá os parabéns à Vera. E se inscreva no nosso canal também. O Fábio Pereira, lá da congregação, né? De Tuiutaba, do bairro Ipiranga, onde eu fui evangelista. Então, dá aí um abraço nele por mim, Cida, e peça para que ele se inscreva no canal, junto com a mamãe, o papai e o mano lá, né? Ariadne Stephanie, parabéns, ela é lá de Poxarel, taca a bola aí, Carmen Lúcia. Dá os parabéns para Ariadne e peça para que ela se inscreva aqui no nosso canal. Também a Maiara Nunes, lá de Tuiutaba, o pessoal daí, que possa dar os parabéns a ela em meu nome e convidá-la a participar aqui do nosso canal. E a leitura? A leitura é 2 Reis, capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 25. E eu te chamo, vem, vamos para a leitura. Depois da morte do rei Acabe, a terra de Moabe se rebelou contra Israel. Certo dia, Acasias caiu pela grade de um cômodo no terraço de seu palácio em Samaria e ficou gravemente ferido. Ele enviou mensageiros ao templo de Baal-Zebub, deus de Ecrom, para saber se iria se recuperar. O anjo do Senhor, porém, disse a Elias de Tisbe: vá ao encontro dos mensageiros do rei de Samaria e diga-lhes: acaso não há Deus em Israel? Por que vão consultar Baal-Zebub, o deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: você nunca mais se levantará da cama onde está, certamente morrerá. Então Elias partiu. Quando os mensageiros voltaram ao rei, ele perguntou: por que voltaram tão depressa? Eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos instruiu a voltarmos ao rei e lhe darmos esta mensagem. Assim diz o Senhor: acaso não há Deus em Israel? Por que enviou seus homens para consultar Baal-Zebub, o deus de Ecrom? Por isso nunca mais se levantará da cama onde está. Certamente morrerá. Como era o homem que lhes anunciou essa mensagem? Perguntou o rei. Eles responderam: vestia roupas feitas de pelos e usavam um cinto de couro. Era Elias, Elias de Tisbe, exclamou o rei. Em seguida enviou um capitão de seu exército com 50 soldados para prender Elias. Eles o encontraram sentado no alto de um monte. O capitão lhe disse: homem de Deus, o rei ordena que você desça conosco. Elias respondeu ao capitão: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e destrua você e seus 50 soldados. Então desceu fogo do céu e matou todos eles. O rei enviou outro capitão com 50 soldados. O capitão disse a Elias: homem de Deus, o rei ordena que você desça imediatamente. Elias respondeu: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e destrua você e seus 50 soldados. Novamente desceu fogo do céu e matou todos eles. Pela terceira vez, o rei enviou um capitão com 50 soldados. Esse capitão, porém, subiu o monte todo, ajoelhou-se diante de Elias e implorou: ó homem de Deus, por favor, poupe minha vida e a vida destes seus 50 servos. Sabemos que desceu fogo do céu e destruiu os outros 2 capitães e seus grupos de soldados. Mas agora peço que poupe minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desça com ele e não tenha medo. Assim Elias se levantou, desceu e foi falar com o rei. Elias disse ao rei: assim diz o Senhor: por que enviou mensageiros para consultar Baal-Zebub,
o Deus de Ecrón? Acaso não há Deus em Israel? Por isso você nunca mais se levantará da cama onde está, certamente morrerá. Então Acasias morreu, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Elias. Acasias não tinha nenhum filho para reinar em seu lugar, de modo que seu irmão Jorão foi seu sucessor. E isso aconteceu no 2º ano do reinado de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Os demais acontecimentos do reinado de Acasias e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando o Senhor estava para levar Elias ao céu num redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. No caminho, Elias disse a Eliseu: Fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Betel. Eliseu, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E desceram juntos a Betel. O grupo de profetas de Betel foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: Você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu. Mas não falem sobre isso. Então Elias disse a Eliseu: Fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Jericó. Mas Eliseu respondeu novamente: Tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E foram juntos a Jericó. O grupo de profetas de Jericó foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: Você sabe que o Senhor levará o seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu. Mas não falem sobre isso. Então Elias disse a Eliseu: Fique aqui, pois o Senhor me mandou ir ao rio Jordão. Mais uma vez, porém, Eliseu respondeu: Tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E seguiram juntos pelo caminho. 50 homens do grupo de profetas também foram e observaram de longe quando Elias e Eliseu pararam junto ao rio Jordão. Elias dobrou seu manto e bateu com ele nas águas. O rio se abriu e os dois atravessaram em terra seca. Quando chegaram à outra margem, Elias disse a Eliseu: Diga-me o que posso fazer por você antes de ser levado embora. Eliseu respondeu: Peço que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne seu sucessor. Elias respondeu: O que você pediu é uma tarefa difícil, mas se me vir quando eu for separado de você, receberá o que pediu. Caso contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, surgiu uma carruagem de fogo puxada por cavalos de fogo. Passou entre os dois e os separou. E Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu isso e gritou: Meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. E quando ele sumiu de vista, Eliseu rasgou as roupas ao meio. Em seguida, pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou à margem do Jordão. Bateu nas águas com o manto e gritou: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Então o rio se dividiu e Eliseu o atravessou. Quando os membros do grupo de profetas de Jericó viram o que havia acontecido, exclamaram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram encontrar-se com Eliseu e se curvaram com o rosto no chão diante dele. Disseram: Nós, seus servos, temos 50 homens corajosos que podem procurar seu mestre no deserto. Talvez o Espírito do Senhor o tenha deixado em algum monte ou em algum vale. Não envie ninguém, disse Eliseu, mas insistiram tanto que, por fim, constrangido, ele consentiu. Está bem, enviem os homens. Os 50 homens procuraram por 3 dias, mas não encontraram Elias. Eliseu ainda estava em Jericó quando eles voltaram e disse: Não lhes falei que não fossem? Certo dia, alguns dos moradores de Jericó disseram a Elias: Temos um problema, meu senhor. A cidade está situada numa boa região, como o senhor pode ver. Contudo, a água não é boa e a terra é improdutiva. Eliseu disse: Tragam-me uma tigela nova, cheia de sal. E fizeram o que ele pediu. Eliseu foi à nascente que abastecia a cidade com água e jogou ali o sal. Disse ele: Assim diz o Senhor: Purifiquei esta água, ela não causará mais morte, nem tornará a terra improdutiva.
E desde então a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Eliseu saiu dali e foi a Betel. Enquanto subia pelo caminho, um grupo de adolescentes da cidade começou a zombar dele. Vai embora, careca! Vai embora, careca! Gritavam. Eliseu se voltou para trás, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 adolescentes. Dali Eliseu foi para o Monte Carmelo e, por fim, voltou a Samaria. Gente, tem uma mensagem fantástica desse texto aqui com o pastor Rafael Abdala. Se eu conseguir, eu vou colocar o link aqui no final para vocês depois ouvirem. Gente, é fantástica, viu? Vocês vão gostar. Atos 13, 42 a 14, 7. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo pediu que voltassem a falar dessas coisas na semana seguinte. Muitos judeus e gentios devotos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé, que insistiam com eles para que continuassem a confiar na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade compareceu para ouvir a palavra do Senhor. Quando alguns dos judeus viram as multidões, ficaram com inveja, de modo que difamaram Paulo e contestavam tudo o que ele dizia. Então, Paulo e Barnabé se pronunciaram corajosamente, dizendo: era necessário que pregássemos a palavra de Deus primeiro a vocês, judeus. Mas uma vez que vocês a rejeitaram e não se consideraram dignos da vida eterna, agora vamos oferecê-la aos gentios, pois foi isso que o Senhor nos ordenou quando disse: fiz de você uma luz para os gentios, para levar a salvação até os lugares mais distantes da terra. Quando ouviram isso, os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por essa mensagem. E todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram. Assim a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Então os judeus, instigando as mulheres religiosas influentes e as autoridades das cidades, provocaram uma multidão contra Paulo e Barnabé e os expulsaram dali. Eles, porém, sacudiram o pó dos pés em sinal de reprovação e foram à cidade de Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Em Icônio, Paulo e Barnabé também foram à sinagoga judaica e falaram de tal modo que muitos creram, tanto judeus como gentios. Alguns dos judeus que não creram, porém, incitaram os gentios e envenenaram a mente deles contra Paulo e Barnabé. Ainda assim, os apóstolos passaram bastante tempo ali, falando corajosamente da graça do Senhor, que confirmava a mensagem deles, concedendo-lhes poder para realizar sinais e maravilhas. Com isso, o povo da cidade ficou dividido. Alguns tomaram partido dos judeus e outros dos apóstolos. Então, um grupo de gentios, judeus e seus líderes resolveu atacá-los e apedrejá-los. Quando os apóstolos souberam disso, fugiram para a região da Licaônia, para as cidades de Listra e Derbe e seus arredores, e ali anunciaram as boas novas. Salmo 139, de 1 a 24. Ao regente do coral, Salmo de Davi. Ó Senhor, tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me assento e quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe conheces meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Põe sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomo as asas do amanhecer, se habito do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará e tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e à luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia,
Escuridão e luz são a mesma coisa. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo. Enquanto eu era tecido na escuridão, tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los, não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia, e quando acordo, tu ainda estás comigo. Ó Deus, quem dera destruísses os perversos. Afastem-se de mim, assassinos. Eles blasfemam contra ti. Teus inimigos usam teu nome em vão. Acaso, Senhor, não devo odiar os que te odeiam? Não devo desprezar os que se opõem a ti? Sim, eu os odeio com todas as minhas forças, pois teus inimigos são meus inimigos. Examina-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e vês meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. Provérbios 17, 19 a 21. Quem gosta de brigar ama o pecado. Quem confia em muralhas procura a própria ruína. O coração perverso não prosperará, e a língua mentirosa se mete em dificuldades. O filho tolo causa tristeza ao pai. Não há alegria para o pai de um rebelde. Gente, encerramos aqui nossa leitura. Deixa eu falar para vocês. Se eu conseguir também, eu vou colocar aqui essa canção do Salmo 139, linda demais, para vocês aí ouvirem, que eu acho ela linda. Então, eu acredito que vocês vão gostar demais dela também, tá bom? Só para dar um up novo aí no nosso, um upgrade aqui no nosso canal, na nossa leitura, tá bom? Para vocês acompanharem essa música e também a mensagem do pastor. Eu vou tentar conseguir colocar o link, tá bom? E aí, gente, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, em nome de Jesus. Amém? Gente, não deixem de levar os meus parabéns às pessoas que vocês conhecem, que eu falo aqui no canal, tá bom? E outra coisa, não deixe de mandar para mim aí os aniversariantes que vocês conhecem, que depois vocês também possam convidá-los para estar aqui no nosso canal, tá bom? É isso aí. Amanhã nós temos os aniversariantes do canal. Não vou falar quem é, né? Mas tá bom, gente, vamos que vamos. Deus é justo e bom. Vamos. Ah, só um minutinho. Foi aniversário também da sogra da Eliene essa semana, né, Eliene? Semana passada agora. E eu não soube, né? Fiquei sabendo depois, assim, no dia, já tinha enviado o vídeo para o nosso canal. Então, eu não soube antes, mas eu quero dar os parabéns para ela também. Leva os meus parabéns aí para a dona Nena, não é isso? Dona Nena, os parabéns. Deus abençoe grandemente, tá bom? Vamos?